Olá, queridos amigos do canal Exibindo Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Joaquim. E nós estamos começando agora uma série, uma série de mensagens nas quais nós gostaríamos de mostrar para os amados irmãos alguns mistérios que a Bíblia tem nos colocado, e muitas vezes ficamos em dúvidas, porque a gente não compreende certos assuntos na Bíblia, exatamente porque alguns desses textos, não ficou claro para nós. Então, o canal Exibindo Cristo vai compor uma série de mensagens para vocês poderem entender melhor esses assuntos, que são um pouco difíceis de entender, e que no final, se vocês acompanharem todas as mensagens, vão ter uma noção muito clara de todas aquelas lacunas que ficaram, aqueles vazios que vocês não entenderam da palavra. Vai ficar muito claro para vocês a partir do momento que vocês entenderem o que vai ser falado. E aqui, nessas mensagens, nós temos a preocupação, é claro, nós não somos donos da verdade, mas temos a preocupação de sempre estar embasado na Bíblia, na palavra de Deus, a respeito dessa palavra. É claro que nós damos o direito a você questionar, de você fazer as perguntas e até mesmo deixar seu comentário nessas mensagens. Essas mensagens elas vão começar, são uma série de mensagens, que a gente vai falar sobre elas, começando lá desde a eternidade passada. A gente vai traçar uma linha na eternidade, dentro dessa eternidade, e nós vamos falar da eternidade futura, onde começa com Deus, e onde muitos perguntam qual é a origem de Deus, quem é Deus, qual é a sua origem e tal. Então a gente vai tentar de alguma forma colocar essa questão da quem é Deus, explicar isso, Essas são as perguntas que as pessoas se questionam. Nós vamos deixar, vamos dar uma certa luz para que você possa entender um pouco melhor esse assunto sobre Deus. Aí depois nós vamos falar sobre a questão da criação de Deus na eternidade passada, referente aos anjos, E aí nós vamos colocar algumas questões sobre os anjos. E aí também houve, após a criação de Deus, após passado muito tempo, houve uma rebelião. Por que houve essa rebelião? Quem foi que se rebelou? Quais foram os rebeldes? E qual foi a causa dessa rebelião? Após isso, nós vamos seguir adiante, vamos ver a questão da terra. Nós vamos ver que a terra ela já existia, ela por causa da rebelião, ela passou por um processo também de julgamento de Deus. E então, após isso, passado muito, nós não sabemos qual exatamente o tempo que houve, uma lacuna de tempo que houve na eternidade, em que depois Deus resolveu novamente recriar a Terra, que é o que quando começa lá em Gênesis, mostrando a Gênesis então da criação de Deus. Começando lá com o Jardim do Éden, nós vemos todo o jardim, nós vamos falar dessa esfera, chamada Jardim do Éden. Nós vamos falar o que aconteceu nessa esfera, desde a criação, desde que Deus começou a criar a terra e criou o Jardim do Éden, criou todas as plantas. Nós vamos falar sobre a questão das árvores que Deus colocou nesse jardim, que foram colocadas 2 árvores lá, que tem uma simbologia muito interessante, que nós precisamos conhecer para ter o discernimento de outros assuntos. Nós vamos falar da questão da tentação do homem, então da tragédia do Jardim do Éden, que houve na tragédia, em que Satanás ele tentou o homem, através da Eva, e conseguiu frustrar de certa forma o plano de Deus em relação ao homem. E aí houve uma expulsão do homem do Jardim do Éden, onde começa uma história também, começa a história do homem fora da presença de Deus, na terra, então, num lugar separado já. E nesse lugar vai começar a se desenvolver a civilização humana. A partir disso, uma história, mostrando ali a história então de Adão, que desde que ele começou a ter filhos, outros filhos, ele chegou a ter Caim e Abel, a tragédia de Caim e Abel. E nós vamos ver também a questão do que o homem inventou então para substituir aquilo que Deus era para ele no jardim. Agora ele, sem Deus, ele precisou criar certas coisas, Então a questão do sustento, isso é uma coisa importante, A questão do sustento, a questão da segurança, e daí também a questão da alegria, da sua alegria, que ele tinha perdido a alegria porque perdeu a presença do Senhor. Então essas questões nós vamos tocar nesses pontos, quando foi criado, e quem foi que criou cada um desses itens, e o que aconteceu. E a partir disso a civilização começou a crescer, começou a desenvolver a partir de Adão e os filhos de Adão, e chegou a um ponto da história em que surgiu um grande homem chamado Nimrod. Nimrod então foi um marco na história da rebelião do homem também, porque ali Nimrod construiu uma grande torre, e essa torre tem um significado muito, muito profundo,
para nós hoje, até mesmo para nós hoje, para significar, né? Significa uma grande Babilônia hoje, referente a esse assunto, né? Então, se você que você gostou desse assunto, que você tem interesse em conhecer essas coisas mais profundas da Bíblia, então não deixe de acompanhar o nosso canal Exibindo Cristo. Todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, nós vamos postar um vídeo acerca desses assuntos. Mais ou menos nessa cronologia que nós acabamos de falar agora. Você não pode perder nenhum desses estudos, né, que vão ser, com certeza, vão ser um grande marco na sua vida, vão mudar a sua maneira, o seu conceito de ver a Bíblia, e o seu relacionamento com Deus também vai mudar a partir do momento que você começa a conhecer o coração de Deus através dessa palavra, né? Também não deixe de deixar o seu like ali, né? Capricha no like para nós também, nós precisamos do seu like, precisamos que você compartilhe essa mensagem também com outras pessoas, para que mais pessoas tenham essa oportunidade que você teve hoje de conhecer essa palavra, de conhecer esses assuntos tão maravilhosos que Deus deixou para nós. Bom, desde já agradeço, até o próximo vídeo.